Caro estudante de graduação da área da saúde, especialmente estudantes de graduação em medicina, do quarto período, nossos alunos de semiologia médica. Você sabia que as mãos podem revelar muito no processo de raciocínio clínico dos pacientes? Provavelmente vocês sabiam, mas talvez não saibam o quanto, né? Porque as mãos são verdadeiros espelhos de condições sistêmicas, claro, também de condições localizadas, que impactam, né, muitas vezes o organismo. Neste vídeo, vou abordar as principais alterações semiológicas das mãos, analisando como características como cor, textura, formato são indicativos de diferentes modificações, alterações que acabam representando sinais de doenças. Desde os sinais clássicos, como a característica manifestação na síndrome de Raynaud, em que as mãos sofrem alterações dinâmicas, né, cíclicas da coloração, até alterações específicas, como a contratura de Dupuytren, ou, como dizem os franceses, Dupuytren, ou mesmo a esclerodactilia, que é a alteração característica das mãos, né, com deformidades sugestivas de esclerose sistêmica progressiva. Então, vamos ver esses detalhes e assim podemos ampliar nossos conhecimentos e entender também por que é tão importante observar detidamente as mãos do paciente. E não há dúvida de que, como eu coloquei aqui lateralmente, com algumas metáforas, né? Por exemplo, o toque diagnóstico. Então, as mãos podem fornecer esse toque diagnóstico. Um mapa nas palmas, né, das mãos, representando muitas vezes mistérios clínicos que é preciso desvendar. Ou são mãos que contam histórias. Então, esse é um dos tópicos de importância fundamental na semiologia médica, que traduz muitas vezes manifestações de adoecimento sistêmico, outras vezes, né, localizados no aparelho locomotor, né, no sistema músculo-esquelético ou osteoarticular. Mas são as mãos, né, sem dúvidas, o exame das mãos, tendo em vista a precocidade e frequência também com que várias doenças acometem as mãos e muitas vezes são reflexo de uma doença sistêmica afetando as mãos e com sinais bem clássicos, característicos. Em certas circunstâncias, o conjunto dos sinais exibidos nas mãos é tão característico que a simples inspeção pode encaminhar, não é, basicamente, a hipótese diagnóstica, o encaminhamento para uma hipótese diagnóstica plausível. Então, temos exemplos clássicos como a mão reumatoide, que na fase aguda é muito característica pelo encontro de tumefação nas interfalangianas das mãos, geralmente simétrico, não é, bilateral, também nas metacarpofalangianas e também dos punhos. E na fase crônica aparecem verdadeiras deformidades
que podem até figurar como anquilose, que são fusões, né, nessas articulações que as deixam imóveis. Ou então reduzem notavelmente os movimentos, provocando o aparecimento também de atrofias musculares. Atrofia na musculatura interóssea, que é bem característica. Então, aqui vamos ver algumas dessas deformidades, né, que são bastante características. Aqui nessa ilustração, temos um quadro de deformidades da artrite reumatoide em estágio avançado. Por exemplo, essa deformidade do polegar, que é bem característica, né, uma deformidade que é chamada deformidade em Z, né, pelas alterações que acontecem, que são sequelas do quadro inflamatório crônico que é possível perceber no paciente. Então, essa deformidade em Z do polegar, que é característica, né, porque o polegar vai aparentar, né, essa deformidade que parece um Z. Eu vou mostrar depois uma figura que é mais característica, né, que apresenta-se mais ilustrativa. Então, é importante observar também as deformidades do punho. Muitas vezes há essas deformidades nas metacarpofalangianas, ou melhor, no próprio punho. Não, há também deformidades aqui nas metacarpofalangianas. Mas aqui no punho são verdadeiras deformidades que, em conjunto com essas deformidades das metacarpofalangianas, muitas vezes configuram uma aparência, né, lateralmente de corcova de camelo. Então, são bem características. Vou mostrar também figuras que podem ser mais ilustrativas dessa alteração. Outra alteração são esses desvios dos dedos em direção oposta à do polegar, ou seja, um desvio ulnar dos dedos. E a deformidade dos dedos em pescoço de cisne, que é a hiperextensão das interfalangianas proximais e flexão das interfalangianas distais, que configura uma aparência semelhante àquela configuração, né, do pescoço de cisne, como aqui é possível ver. Aqui é possível ver essa alteração, né, em que há uma hiperextensão aqui da interfalangiana proximal e flexão da distal. E também a deformidade desvio dos dedos, não há aqui, mas a gente pode ver aqui, essa deformidade aqui, que é uma deformidade chamada em abotoadura ou em botoeira, né? Que é essa deformidade aqui, que é o contrário da deformidade em pescoço de cisne. Há uma flexão das interfalangianas proximais e uma extensão da interfalangiana distal. É o contrário da deformidade em pescoço de cisne. E que se assemelha àquela botoeira que se faz, né, para fazer a casa em botão. Então, são essas alterações importantes. Vou mostrar aqui também o pescoço em Z. Aliás, aqui já misturei pescoço de cisne com o polegar em Z. O polegar em Z, né, que é essa alteração de flexão dessa parte mais proximal e extensão, flexão aqui
da metacarpo falangiana e extensão da distal, né, do polegar. Aqui é possível ver o dedo em pescoço de cisne, né, que ou melhor, dedo em botoeira, que é a flexão da interfalangiana proximal e a extensão da distal. E nós temos também o dedo em martelo, que essa é uma retificação aqui do dedo, mas a interfalangiana distal, né, tem uma intensa flexão, que é chamado dedo em martelo. E aqui é o que eu mencionei antes, né, são essas deformidades, esses nódulos, na verdade, são deformidades das articulações, não são nódulos, os nódulos são pequenos, né, muitas vezes nas interfalangianas e também no dorso da mão, mas aqui são deformidades das articulações do punho e das metacarpofalangianas, que em perfil, não é, lembra o dorso de um camelo, não é, a corcova de um camelo. Aqui podemos ver as deformidades aqui já com fotos de pacientes, aqui deformidades das metacarpofalangianas, aqui o dedo em pescoço de cisne, aqui o desvio ulnar dos dedos, aqui também desvio ulnar dos dedos, com as deformidades presentes aqui nas metacarpofalangianas. Também aqui desvio ulnar dos dedos, com as deformidades das metacarpofalangianas, aqui dedos em pescoço de cisne. Aqui também há várias deformidades, aqui observamos nesse caso aqui, nós temos uma flexão da interfalangiana proximal, né, que não caracteriza muito o dedo em botoeira, não é? Porque aqui nós teríamos uma flexão e aqui extensão. Mas aqui se observam essas deformidades, né? Desvios dos dedos. Aqui, só para ilustrar, uma mão normal, né? E uma mão com artrite reumatoide. Então, aqui temos desvio ulnar dos dedos e comprometimento das interfalangianas proximais e distais, e também aqui na articulação do punho. Então, por isso que é chamada mão reumatoide. E a artrite reumatoide, né, é uma doença sistêmica, é uma doença autoimune, que frequentemente afeta as articulações das mãos. É uma poliartrite periférica, ou seja, não afeta preferentemente ou de forma intensa o esqueleto axial, as articulações da coluna, mas afetam principalmente as articulações como uma poliartrite periférica, não é? As extremidades dos membros, sobretudo essas pequenas articulações da mão. Embora seja característico o acometimento articular também dos pés e do punho. E mais de 90% dos pacientes com artrite reumatoide apresentam envolvimento dessas articulações pequenas das mãos. E as mais acometidas são as metacarpofalangianas, em aproximadamente 91% dos casos, as interfalangianas proximais, em 90% também dos casos, e os punhos, em aproximadamente 78% a 80% dos casos. Então, é uma doença, a artrite reumatoide é uma doença autoimune, sistêmica, e que geralmente se manifesta após os 30 anos de idade, com um predomínio importante do sexo feminino. As causas são desconhecidas, mas sabe-se que sua patogênese envolve a agressão pelo próprio sistema imunológico
ao organismo. Então, os estágios iniciais da doença são caracterizados por inflamação dessas articulações, mas também dos tendões e dos músculos. As articulações apresentam-se edemaciadas, né, como essa tumefação das interfalangianas na fase aguda, dolorosas, né, e o envolvimento dos tendões também pode causar dor, disparo e dificuldade na flexão do dedo acometido. E os músculos intrínsecos podem também apresentar espasmos. E depois de semanas, meses ou anos, essa inflamação ativa geralmente se torna menos intensa, mas pode deixar deformidades permanentes, como as que eu mostrei há pouco. Essas deformidades permanentes assumem maior importância, de modo que são as deformidades e não a inflamação ativa que impedem, né, a capacidade funcional normal da mão nas fases mais avançadas da doença. Mas na fase aguda, o quadro doloroso também causa muito sofrimento ao paciente, preocupação, né, e também incapacidade funcional. Porque nessa fase inicial costuma haver um quadro de sinovite, ou seja, uma inflamação do tecido que reveste o interior da cápsula articular. E com a progressão do processo inflamatório, o tecido fica mais espesso, dando origem a uma espécie de tecido de granulação vascular e cicatricial, que é denominado de panos, né? Que apresenta tendência a crescer dentro da cavidade articular, né? E revestir mesmo a cartilagem articular com a erosão óssea e da cartilagem. E caso não ocorra o tratamento, esse tecido atípico, o panos, acaba por destruir, ao final de vários anos, a cartilagem articular e as extremidades ósseas adjacentes a essa articulação, o que origina essas deformações características da artrite reumatoide. Eu também acabei falando da tumefação das interfalangianas distais e proximais, que é na fase inicial que acontecem, que é uma inflamação ativa, e por isso, muitas vezes, com a tumefação dessas interfalangianas, podem ser observados dedos em fuso, ou seja, essas tumefações, não é, com edema nessas duas nessas articulações pequenas dos dedos. E também tumefação das metacarpofalangianas. E algumas vezes acontece necrose de polpas digitais de falanges, né? Em decorrência de quadros de vasculite. Então, esse acometimento articular deformante dá origem a essas sequelas características que denotam um caráter típico da doença. Então, essas alterações descritas são bastante características e isso configura às mãos uma característica que deu esse nome de mão reumatoide, que acabou sendo atribuído à mão reumatoide a essas alterações. E a mão artrósica? A mão artrósica, eu preciso antes falar dessa terminologia, eu passei a usar esse termo, artrósica, durante algum tempo, depois eu deixei, e agora para fazer este vídeo, para elaborar este vídeo, acabei retomando. Quando eu fiz a residência médica, na década de 90, então eu li um livro que me pareceu bastante acessível para o clínico generalista, que é o livro Noções Práticas de Reumatologia, de Caio Moreira e Carvalho, não me lembro agora. E eu tinha esse livro sempre que tinha pacientes reumatológicos, e ele foi publicado em 1900,
na década de 90. Então, é por isso que, por exemplo, existe o nome processo artrósico também, alterações artrósicas. Então, aí chamei aqui mão artrósica. Então, na mão artrósica, observam-se alterações também que são muito características, como nódulos nas articulações interfalangianas. Faz parte desse processo de osteoartrose ou um quadro degenerativo, né, das articulações. Principalmente nas articulações das mãos, mas também em outras articulações, do joelho, articulações grandes, né, como também a articulação do quadril, a articulação temporomandibular, mas assim afetam de forma muito frequente as articulações das mãos. Então são aqui sinais característicos, são nódulos que aparecem nas interfalangianas. Os nódulos de Heberden, que consistem no aumento de volume dorsal e lateral, mas é que eu estou falando de Heberden, então são as distais. Aumento de volume, tanto dorsal quanto lateralmente, das articulações interfalangianas distais, são os nódulos de Heberden. E a palpação desses nódulos, né, revelam que são duros e muitas vezes a articulação também está em ligeira flexão e com desvios laterais. O padrão de acometimento é geralmente bilateral e simétrico. Então, essa alteração ela é uma alteração de observação muito frequente, porque é frequente a osteoartrose. Então, aqui mostro, né, a artrose das mãos, mostrando esse acometimento, principalmente das articulações interfalangianas distais, que são os nódulos de Heberden, e também proximais, que são os nódulos de Bouchard, né? São os mesmos nódulos, mas só que em localizações diferentes e recebem outro nome. Então, essas alterações são alterações frequentes, como eu disse, por ser articulações, né? São alterações bem visíveis e porque a osteoartrose é um agravo à saúde muito comum, muito frequente, ainda mais atualmente, né, quando a gente tem um envelhecimento populacional bastante acelerado. Assim, os de Heberden são também protuberâncias ósseas, são endurecidas, só que nas articulações distais, e os de Bouchard nas articulações proximais, né, nas articulações mais próximas do dedo, né? No meio aqui do dedo, distal, proximal. Proximal, distal. Então, também é comum observar o desvio dos dedos, né? Desvio lateral. Eles podem apresentar um desvio em direção lateral. Então, fica também, aqui como a gente pode ver, né? Um desvio lateral que a gente vê de forma bem visível. E pode também ter edema, ou seja, um sinal inflamatório, porque há períodos de atividade. Então, por isso que se chama osteoartrose, porque anteriormente se pensava mais que era um quadro degenerativo, mas agora se pensa que ele é degenerativo, mas é também inflamatório. Então, também é chamado de osteoartrite. Então, a artrose, também chamada de osteoartrite, é uma doença articular degenerativa, crônica, que ocorre devido ao desgaste progressivo da cartilagem que recobre as extremidades ósseas nas articulações. Esse desgaste leva à inflamação, à dor, e em casos mais avançados, e há mais tempo que tiveram seu início, deformidades.
Então, não afeta a mão artrósica, ela não afeta apenas as interfalangianas, se bem que é o acometimento mais frequente, mas também a articulação do polegar, que é chamada de risartrose, que é um comprometimento articular que afeta a articulação da base do polegar, principalmente essa articulação trapézio-metacárpica, ou seja, atinge uma parte específica do polegar. E essa articulação é também chamada de trapezometacarpiana, e ela é formada por um pequeno osso do punho, chamado trapézio, e a base do primeiro metacarpo, que é responsável por promover uma grande variedade de movimentos. A gente sabe como o polegar é importante, né, na nossa movimentação, na movimentação da mão, incluindo a oponência, né, do polegar no movimento em pinça. E essa articulação está propensa ao desgaste precoce, às vezes até em pessoas mais jovens, e degeneração. E até me ocorreu que é tão importante o polegar, não é? Na função da mão, funcionalmente, que depois eu vou inserir aqui também um vídeo sobre o polegar, a importância que tem o polegar, e a gente só sabe quando tem algum comprometimento, não é, patológico no polegar e não pode usá-lo. Então, qual é a fisiopatologia da osteoartrose? Ou osteoartrite, que é um dos principais problemas, né, de saúde em âmbito mundial, devido à sua autoprevalência, que eu já mencionei, e é considerada a causa mais comum de incapacidade permanente em maiores de 65 anos, em países onde há estudos, né, mais frequentes e mais rigorosos. Então, é uma frequência maior nos joelhos. Eu falei das mãos, mas assim, nas mãos é mais frequente nas interfalangianas e na articulação do polegar. Enquanto que, de forma geral, no corpo inteiro, afeta mais os joelhos. A osteoartrite foi definida classicamente como uma condição degenerativa, como eu mencionei há pouco, das articulações, que é caracterizada por perda progressiva, né, da cartilagem articular, com hipertrofia óssea, né, da margem do osso, chamado de osteófitos, e mudanças também na membrana sinovial. Embora hoje se reconheça que nessa doença existe um padrão gênico e proteico de características inflamatórias semelhantes às encontradas em doenças tão diversas como artrite reumatoide, síndrome metabólica, ou seja, não é que seja o mesmo mecanismo da artrite reumatoide, mas tem em comum também um processo inflamatório. Pelo que atualmente se reconhece o componente inflamatório como uma parte fundamental da osteoartrose ou osteoartrite. Então, a fisiologia, então, a fisiopatologia, porque a gente não pode falar de nenhum tipo de manifestação semiológica, de sinais e sintomas, sem mencionar a fisiopatologia, para que entendamos como é que se produz aquele sinal e sintoma. Então, há desgaste da cartilagem. A cartilagem articular funciona como amortecedor que vai se deteriorando e vai expondo o osso subcondral, ou seja, que está abaixo ali da cartilagem. E a formação desses osteófitos, que na coluna são chamados popularmente de bicos de papagaio,
que surgem como resposta ao atrito entre os ossos, não é? Uma vez que se perde aquela função amortecedora da cartilagem articular. E inflamação. Claro que não é uma inflamação tão intensa como na artrite reumatoide, mas pode ocorrer periodicamente esse quadro inflamatório também na artrose. E a redução do espaço articular, porque isso se vê geralmente em exames de imagem e vai indicando também a gravidade do desgaste articular. E assim, há vários fatores de risco. A idade avançada, não tão avançada assim, a partir, geralmente acima de 50 anos, é mais frequente. No sexo feminino, também pode ser desencadeada ou piorada por traumas ou lesões articulares, fatores genéticos, né, a história familiar de artrose. Então, a sobrecarga articular, e hoje, né, com o uso da tecnologia de forma tão intensa, né, a sobrecarga articular pelas atividades que são provocadas pelo uso intenso ou repetitivo, né, das articulações, também vão levar a um acometimento mais precoce do que era antes, né, antes dessa era tecnológica. E também essas alterações podem levar à perda da função. Então, como é uma enfermidade crônica tão comum, né, nos idosos, e com o aumento da expectativa de vida da população em todos os países desenvolvidos ou em desenvolvimento, se prevê também que ainda vai aumentar mais ainda essa afecção, né, esse agravo à saúde. Então, sempre ter em mente isso, que essa incidência vai aumentar ainda mais, né? E eu queria também lembrar, quando eu falei do desgaste, né, do osso, que acontece um quadro mais de ossificação também endocondral. Né? A zona superficial da cartilagem fica exposta e as forças de tensão, de compressão, de cisalhamento vão piorando esse processo. Então, a osteoartrose ou osteoartrite se desenvolve nessas condições, né? Em condições bioestruturais da cartilagem e também do osso subcondral, né? Mas quando há cargas excessivas, isso vai levando, induzindo a alterações tissulares, né? Então, há toda uma fisiopatologia, né, que tem sido desenvolvida muito recentemente, que é a importância também, essa não é tão recentemente, mas os proteoglicanos, que são componentes importantes da matriz extracelular, eles geralmente são os primeiros componentes, né, que são afetados na osteoartrose. E de modo que essa concentração diminui na medida que avança a doença. E os condrócitos não são capazes de compensar essa perda, o que vai resultar em uma redução da matriz e, em etapas bem precoces, a ruptura da placa superficial vai propiciar a liberação de fragmentos de proteoglicanos que são decorrentes essa liberação desses fragmentos é proveniente da degradação da matriz. Então, todas essas alterações vão atuar sobre a cartilagem, inibindo a síntese de proteoglicanos e estimulando a sua degradação.
E isso origina um círculo vicioso de retroalimentação que vai perpetuar a inflamação da membrana e vai provocar, né, alterações irreversíveis da cartilagem articular. As alterações fisiopatológicas que mencionei, que são recentes, são fatores pró-inflamatórios, como o óxido nítrico, né, e alguns eicosanoides que estão envolvidos no dano articular. Então, todas essas alterações vão se desenvolvendo e vão levando cronicamente a um estado cada vez pior do comprometimento articular degenerativo e inflamatório, levando também a essa mão artrósica. Merece menção aqui, nessa nossa apresentação sobre as mãos e os sinais semiológicos que muitas vezes aparecem e significam, levam a um insight importante em relação até à inspeção simples das mãos. Então, é a mão esclerodérmica. Então, a esclerodermia também é uma doença sistêmica, uma doença conhecida também como esclerose sistêmica, é autoimune e provoca o espessamento e o endurecimento da pele. Nas mãos, essa condição se manifesta por meio de uma pele espessa, tensa e brilhante, e configurando, né, um aspecto bem característico às mãos, que se chama esclerodactilia. Além disso, é comum o aparecimento das características do efeito Raynaud. O efeito Raynaud, aliás, Raynaud, o efeito Raynaud, RAYNAUD, que é caracterizado por alterações na coloração dos dedos em resposta ao frio ou estresse, passando por 3 fases. Uma fase inicial de palidez, depois uma coloração azulada, né, que é a cianose, e por fim uma vermelhidão, um rubor intenso, reacional. Então, a esclerodactilia e o fenômeno de Raynaud estão associadas à esclerose sistêmica. Então, muitas vezes a pele espessada, né, e pelo desenvolvimento ali de tecido fibroso, leva ao repuxamento dessa pele e ela fica bem brilhante e apagam-se as marcas normais devido a esse estiramento que é chamado de esclerodactilia. E a esclerose sistêmica é uma doença que é grave, não é? Como a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico. E muitas vezes essa paciente é mais comum em mulheres, desenvolvem no curso dessa doença 3 fases. A fase inicial, edematosa, uma outra fase que é chamada de indurativa ou esclerótica, e a fase final, que é a fase atrófica. Então, esse acúmulo, não é, de anormal de tecido fibroso na pele tem como decorrência, né, que esta se tensione, ela fique muito espessa, tensa, não é, e esticada. Então, isso é o que caracteriza aqui esse paciente aqui, que muitas vezes
há diferentes fases. Essa primeira aqui é provavelmente é um paciente que está apresentando um fenômeno de Raynaud, em que algumas partes ainda estão brancas da mão e outras já estão com esse rubor, né, brancas que eu digo isquêmicas, né, pálidas. E aqui também há sinais, né, de espessamento e sinais de esclerodactilia. Então, aqui aparecendo imagens, estão aparecendo imagens com um quadro bem mais avançado da fase atrófica. Então, vejam aqui, né, a esclerodactilia e também nessa outra imagem aqui. Então, os dedos ficam bastante tensionados e eles acabam tendo essas posições viciosas, não é, de flexão, não é, pela tensão na pele. Aqui. Em algumas situações, existe até isquemia em uma magnitude das extremidades, em uma magnitude tal que a necrose das extremidades. Então, muitas vezes, pacientes com longa duração da doença esclerose sistêmica, elas têm os dedos, as extremidades dos dedos das mãos amputados pela necrose das extremidades, né, gangrena, porque o que acontece é que há uma constricção, há uma vasoconstricção de pequenos vasos. Então, pode ser reversível essa constricção, em que inicialmente os dedos ficam pálidos, depois cianóticos e depois com um eritema intenso, né? E depois volta a coloração normal. Isso é um quadro cíclico, depende da exposição ao frio, até lavar as mãos com água mais fria. Mas em determinadas situações, essa vasculite vai desencadear quadros mais graves de necrose das extremidades. Nessa fase inicial edematosa, não nesta fase aqui, mas é uma fase edematosa, que vou mostrar aqui anteriormente. Aqui é o fenômeno de Raynaud aparecendo. Veja que aqui há uma fase de palidez, né? Há diferentes fases aqui do fenômeno de Raynaud. Uma fase em que ainda há palidez, mas também já aparece aquela hiperemia reacional. Anteriormente, eu mostrei aqui, essa é uma fase já atrófica, essa é uma fase indurativa, e essa fase aqui é uma fase exudativa inicial, né, em que há edema, e também aqui aparece o fenômeno de Raynaud. Então, a pele das mãos e dos dedos tem aspecto brilhante e infiltrativo, frequentemente se associando ao fenômeno de Raynaud. Então, os dedos, eles apresentam-se uniformemente edemaciados e até ficam em forma de salsicha, que a gente pode ver aqui um esboço dessa configuração. Confere à mão esse aspecto, né, como se fossem salsichas. E nas fases crônicas vai ocorrer aquela fase atrófica, né, em que vai reduzir o desenho, né, das pregas cutâneas, que já mencionei, redução da sudorese, atrofia muscular, ulcerações, né, das extremidades dos dedos também. Aqui não aparecem, mas numa fase mais avançada aparecem ulcerações. E, posteriormente, pode surgir até a mão em garra, né, que temos aqui mostrando. Aqui é a mão em garra. A mão em garra é uma deformidade, né, e aparece também reabsorção óssea significativa. E geralmente é simétrico, né, é bilateral, e essa reabsorção óssea
vai fazendo muitas vezes com que haja redução, né, dos dedos, dos dedos do paciente na fase mais avançada, e aqui também pode haver necrose das extremidades. A esclerodactilia também faz parte do que se chama de síndrome CREST, CREST, que é o acrônimo para calcinose, fenômeno de Raynaud, disfagia, esclerodactilia e telangiectasia. Então, a síndrome CREST é um quadro em que há um comprometimento de vasos sanguíneos, ou seja, vasculite, pequenos vasos, de músculos esqueléticos e também comprometimento visceral. E os sintomas estão associados à esclerose sistêmica. Então, o seu nome tem esse acrônimo por isso, porque C de calcinose, que são depósitos de cálcio no tecido, o fenômeno de Raynaud, né, que é o R, que eu já mencionei, a disfagia, né, que há comprometimento da motilidade do esôfago pelo quadro de esclerose sistêmica, a esclerodactilia, que é o que eu estou mostrando aqui, que é o espessamento e endurecimento localizado na pele dos dedos, né, da mão, causado por excesso de colágeno, de tecido fibroso na pele. E telangiectasia, o T, CREST, pequenas manchas, né, vermelhas nas mãos, na face também, causadas por edema, por esse quadro de edema de pequenos vasos, que é a vasculite. Então, agora, apresentando a contratura de Dupuytren, a mão da contratura de Dupuytren. Nesse quadro, ocorre espessamento da face plantar não, da face palmar. O vídeo já está se tornando longo e aí o cansaço começa a afetar a fala. Então, e a cognição também. Então, ocorre um espessamento da face palmar com tendência à retração e flexão dos dedos. Geralmente o padrão é simétrico. E o que é que acontece nesse tipo de doença, né, que dá essa alteração característica? É um processo evolutivo, não é, que passa por 3 fases. Então, histologicamente, do ponto de vista fisiopatológico, a face palmar começa a apresentar um aumento significativo de miofibroblastos desorganizados. Então, esse é um estágio proliferativo desses fibroblastos, e esses fibroblastos se aglomeram, formam uma densa concentração alinhada, né, quer dizer, nas linhas de tensão, que é um estádio já chamado de involutivo, e, finalmente, elas são substituídas por um tecido colágeno firme e com desaparecimento dos miofibroblastos, formando cordas que caracterizam o estágio residual. Então, claro que a fisiopatologia da doença de Dupuytren, que causa essa mão, né, em contratura de Dupuytren, ainda se encontra obscura, não está totalmente elucidada, porque foram postuladas diversas teorias. Então, dessas teorias, se pode citar essa alteração e também uma alteração vascular, uma alteração microangiopática, bem como metabólica. Por quê? Porque há doenças endocrinológicas de longo curso
e também o uso de determinados medicamentos que podem causar mudança no metabolismo e cursar com a contratura de Dupuytren, como, por exemplo, o diabetes mellitus. Então, ocorre, não é, o aparecimento de nódulo, depois esse nódulo se converte, aqui está melhor, esse nódulo aqui que aparece se converte em um cordão e depois se contrai, não é, flexionando os dedos. Aqui está o nódulo formando um cordão e depois flexiona, porque vai repuxar, vai tracionar esse dedo anterior. Então, há todo esse comprometimento, né, com a formação desses cordões, porque a fáscia sofre essas alterações. Então, esses cordões são frequentemente confundidos com um tendão, porque parecem, porque são semelhantes. Então, na minha fase inicial, né, como clínica, quando eu trabalhava na cidade de Areis, no interior do Rio Grande do Norte, logo após terminar a residência, eu tive um paciente diabético em que ele tinha esse quadro, né, que inicialmente eu pensei que se tratasse de um problema no tendão, né, porque parece semelhante, né, a esse espessamento do tendão, mas e eu o encaminhei, né, para Natal, a capital do estado, e depois, quando ele volta, ele mora em Areis. Quando ele voltou, aí ele esteve lá na nossa unidade básica de saúde, e aí ele contou, né, o diagnóstico, o laudo qual foi, né, que foi de contratura de Dupuytren. Então, não era um comprometimento no tendão, porque ao contrário do tendão, que é movido por um músculo que encurta e alonga, o tecido desse cordão anormal não está conectado ao músculo. O tecido do cordão é estático, ele não se move. E pode haver mais de um cordão. Então, os cordões, eles também podem ser conectados ou então separados. Então, essa é uma doença hereditária que provoca essa contração de um ou mais dedos, fazendo com que fiquem dobrados para dentro da palma da mão, como mostra aqui essa imagem. Então, por que acontece? Então, ainda não foi elucidada, mas que acontece em pacientes com diabetes. Está correlacionado com diabetes. Então, quem descreveu pela primeira vez foi o barão Guillaume Dupuytren, como não, né? Levemente parecido com a pronúncia dos franceses, e ele foi um médico bastante conhecido na época, um cirurgião francês, e que contribuiu muito para a anatomia patológica e também a cirurgia, né, no início do século XIX. Então, por isso que é um epônimo, né, que acabou recebendo o nome do médico cirurgião, que era o barão Dupuytren. Tem também um procedimento, né, que se faz com esses pacientes, que é o teste de mesa para a contratura de Dupuytren. Então, um procedimento em que pedimos ao paciente que posicione a mão afetada com a palma externa para baixo sobre uma superfície, né, uma mesa. Então, solicita-se que ele tente tocar completamente digamos, a superfície, e aí é positivo esse teste quando o paciente não consegue encostar totalmente a palma da mão
ou os dedos na mesa, especialmente os dedos anelares e mínimo, né? O anelar e o mínimo. Isso indica a presença de uma contratura que limita a extensão desses dedos. Então, quando a palma da mão e os dedos tocam completamente a mesa, diminuindo, ou seja, a distância, né? Diminuindo a distância entre o dedo, entre a palma e a superfície da mesa, então não há uma contratura significativa. Então, é um teste prático, né, um recurso prático para triagem inicial e pode ser complementado por exames mais detalhados e, se necessário, por exames de imagem. E aí, especialmente útil também no estágio mais avançado da contratura de Dupuytren, quando as limitações, né, elas já estão aparentes. E também pode acontecer nos pés, ou seja, cerca de 5% mais ou menos dos pacientes com a doença de Dupuytren apresentam lesões semelhantes na fáscia plantar, conhecidas como doença de Lederose. E 3% demonstram também alterações nos homens, alterações do pênis, conhecidas como doença de Peyronie. E os pacientes com esses achados que estão associados são considerados como tendo uma diátese de Dupuytren e propensos a um padrão mais grave da doença de forma progressiva e recorrente. Então, aqui o teste de mesa, mostrando que nessa imagem o paciente não conseguiu estender todos os dedos e a sua mão não ficou em contato com a superfície, completamente em contato com a superfície da mesa. Aqui, a mão da osteopatia, na verdade, é uma osteoartropatia hipertrófica. Então, há um espessamento das falanges distais com unhas com a hiperconvexidade, chamadas unhas em vidro de relógio, daqueles relógios antigos, relógios de pulso mais antigos. E também o que se chama de baqueteamento digital, que ocorrem como consequência de doenças pulmonares crônicas ou distúrbios também cardíacos congênitos, principalmente as cardiopatias congênitas cianóticas. Então, o padrão geralmente é bilateral e simétrico, como se vê aqui, espessamento das falanges distais e aqui as unhas em vidro de relógio. Então, o baqueteamento digital e as unhas em vidro de relógio, né, e as mãos como os dedos parecem demasiados. Tem também a presença de um nódulo de Heberden no terceiro quirodáctilo da mão esquerda, né? Ou melhor, terceiro quirodáctilo da mão direita. Mas aqui talvez não seja, não tenha uma boa visualização. Aqui também pode-se ver o baqueteamento, aqui em um grau muito mais avançado, né? Um grau muito mais intenso do que na figura anterior, e os pés também mostrando esse baqueteamento digital. E quando afeta os pés, né, esse edema que aparece, ele confere aos pés um aspecto de pés de elefante, né, porque ficam espessados os dedos, os pés edemaciados, então fica com esse aspecto. Bom, ainda vou mencionar que essa osteoartropatia hipertrófica é uma condição em que há alterações nas mãos, né, e que
eu acabei não falando que o baqueteamento digital associado às unhas em vidro de relógio é chamado de hipocratismo digital. Então, essas alterações, elas mostram que há um espessamento de tecidos, né? Tecidos moles, lesões também periostais, o que faz esse aumento do volume das mãos e dos dedos. Então, agora sim, é possível. Terminei. Na gota. Né? Na gota, a gota é uma doença que causa artropatia por depósito de cristais de urato monossódico. Então, essa doença se caracteriza pela alternância de crises de artrite seguidas de crises de episódios em que o paciente permanece assintomático. Então, é uma artrite inflamatória, e quando afeta as mãos, pode levar a essas manifestações morfológicas, né, clínicas, bem características. Então, os fatores que contribuem para essa condição são o histórico familiar da doença, obesidade, uma dieta rica em purinas e o consumo excessivo de álcool. E com o passar do tempo, quando os pacientes não recebem tratamento adequado, aí ocorrem essas deformidades permanentes. Né? Então, essas anormalidades, deformações aqui, são chamados de tofos gotosos, né, de gota. São nódulos palpáveis formados por depósitos de cristais de urato monossódico e aparecem nas articulações, bainhas tendinosas e dos tecidos moles das mãos, geralmente localizado na parte dorsal das articulações interfalangianas e metacarpo-falangianas. Aqui tem, veja, metacarpo-falangianas, aqui interfalangianas e também metacarpo-falangianas. E pode se tornar irreversível na medida em que há destruição óssea e cartilaginosa. E assim, é preciso fazer o diagnóstico diferencial com aquelas deformidades da artrite reumatoide, porque também é um quadro inflamatório. Né? Então, é importante notar que esse quadro também afeta outras partes do organismo, outras articulações. E é muito comum afetar o hálux, né? O primeiro pododáctilo, o primeiro dedo do pé. Então, e também nem todas as pessoas que consomem alimentos ricos em purinas desenvolvem problemas associados, né, à hiperuricemia e gota. Né? Há uma suscetibilidade individual para essa doença. Então, o que é que o paciente refere? Uma dor intensa, repentina, edema, calor, rubor, não é? Ou seja, sinais inflamatórios no início. Então, é uma forma muito complexa de artrite e acaba causando todas essas manifestações inflamatórias numa fase aguda, não é? Quer dizer, na artrite gotosa aguda, não é? Um surto de gota tem esses sinais inflamatórios. Na artrite crônica da gota, né, aí essa artrite crônica acaba mostrando aquelas deformidades permanentes. E o ácido úrico, não é? Ou seja, a hiperuricemia, que é definida como uma concentração sérica de urato acima de mais ou menos 7 miligramas por decilitro, o 6,7 ou 7, é o fator patogênico comum e necessário ao desenvolvimento de gota, mas é insuficiente para explicar essa expressão clínica de crises de gota, né, de forma cíclica, e a gota tofácea e a gota que tem aqueles tofos e a artrite gotosa crônica também. Então, essas manifestações clínicas
Também requerem a formação e depositação de cristais de monossódico, né? E esses cristais, eles se depositam nos tecidos, então ocorre uma reação, uma resposta inflamatória aguda e ou crônica, a presença desses cristais. Então é muito frequente, como eu disse, no primeiro dedo do pé, e é muito comum também a presença, né, do comprometimento de dedos das mãos. E nas mãos, a gota, que é como muitos se referem à doença, a gota, né, pode afetar não apenas as articulações, mas também tecidos moles, como os tendões. E a articulação mais impactada na mão, geralmente, é a articulação, essa articulação, né, mais proximais, né? Articulações mais proximais. E as articulações ficam repentinamente edemaciadas, vermelhas e muito dolorosas. Então, é uma doença de prevalência mundial, relatada como cerca de 1 a 4% da população mundial. E em países ocidentais ricos, uma prevalência maior, de 3% a 6%, foi relatada, né, para homens, comum em homens, e embora possa ocorrer em mulheres também. Isso significa que a gota é muito mais frequente em homens, né, 2 a 6 vezes mais comum em homens que em mulheres, e que a prevalência aumenta com a idade, e também com esses hábitos, como, por exemplo, falta de exercício, obesidade, aumento do consumo de alimentos em fast foods, né? Aumento da incidência de obesidade, a síndrome metabólica, né? Então, ocorre uma necroinflamação, que fisiopatologicamente é um aspecto fundamental na gota aguda, e a supersaturação e a cristalização do ácido úrico dentro da articulação causa esses danos diretos às células epiteliais sinoviais e levam à liberação de padrões moleculares associados a danos, né, dessas células que morrem, né? Então, esses cristais são absorvidos por fagócitos mononucleares dentro da articulação. E isso leva à ativação do inflamossomo 3, e interleucina também, e levam à ativação, não é que ativados, né? O inflamossomo 3 e a interleucina, não me lembro se é a 1, né? Contém o domínio de purina, ou pirina, resultando na secreção local, não é, de outras interleucinas. Então, essas citocinas e quimiocitocinas mediadas dessa forma, e também com o fator de necrose tumoral, são liberadas pelas células parenquimatosas e facilitam o recrutamento de neutrófilos para a inflamação. Uma vez dentro da articulação, esses cristais são fagocitados pelos neutrófilos e então sofrem necroptose por meio dessa ativação, né, de toda uma cascata de proteína quinase. Então, acho que já mencionei as principais alterações que são importantes, né, e são bastante associadas às mãos, mas aqui também é outro quadro, né, de artrite tofácea, de artrite gotosa tofácea, e outras condições também. Eu citei anormalidades clássicas, que estão associadas a doenças sistêmicas, articulares, neurológicas ou metabólicas,
E são alterações que têm grande relevância diagnóstica na prática clínica e são valorizadas na semiologia. Então, falei de deformidades reumatológicas, também de doenças como os tofos gotosos. Alterações neurológicas também levam a alterações da mão, mas assim não são tão aparentes, né? Levam a mais sintomas subjetivos, como a síndrome do túnel do carpo. Tem também a atrofia tenar, que pela redução, né, do músculo tenar, que acontece na compressão, né, do nervo mediano. E também, aqui eu coloquei uma imagem que mostra o dedo, como se. Voltei. Próximo. Como se fosse um dedo no gatilho, né, que é o dedo chamado dedo em gatilho, que é uma tenossinovite. É uma tenossinovite que também conhecida como tenossinovite estenosante, porque é uma condição que provoca o travamento de um ou mais dedos da mão na posição dobrada, fletida. Então, o dedo fica travado após o fechamento da mão e só consegue abrir, se estender após alguns momentos de dor. Então, é o dedo em gatilho. E começa também com um nódulo. Esse nódulo ele vai acabar fazendo com que o tendão ele fique preso. Então, e também mencionar a mão em garra. A mão em garra é uma condição em que os dedos apresentam uma deformidade nas articulações, fazendo com que haja uma flexão dos dedos. Então, é um sinal clínico que pode indicar uma lesão do nervo ulnar, que pode ocorrer quando esse nervo ele é comprimido ou danificado de alguma forma. Então, a mão em garra acontece, por exemplo, na hanseníase, e em algumas outras condições que afetem o nervo ulnar. E um bloqueio, né? No caso não um bloqueio, mas há uma alteração que no caso é neurológica, e essa alteração neurológica acaba levando a mão em garra, né? Essa mão que fica com os dedos fletidos, né? Como se fosse, né, uma garra de um animal, né? Causada por uma lesão crônica do nervo ulnar. E então aqui eu finalizo esta apresentação, que naturalmente acabou se tornando mais extensa do que eu pretendia, mas foi uma revisão, né, sobre essa parte tão importante, né, do nosso corpo, que são as mãos. Então, até a próxima, com uma apresentação mais breve, né, mais econômica. Então, até a próxima.